Sejam bem-vindos a mais um Clube do Conto. Eu sou o João. Comigo aqui eu tenho o Mr. Otávios. Amém. Amém do episódio passado, Otávio. Mas tá valendo pra esse também. Já explicaremos. E o Sr. Tots. Olá. Como sempre. E aqui nós temos os 3 reis magos do Clube do Conto. E o motivo dessa piada é que o teor do Clube do Conto de hoje é natalino, deveras natalino, pois é um conto chamado Presépio. E é um conto do Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande escritor brasileiro, né? Ele é acho que deve ser até um dos mais conhecidos, pelo menos. É um nome que eu conheço desde a época de escola. E ele foi um escritor assim, super importante do século XX, assim, ele era... é do estilo modernista, mas ele passa assim, os contos dele, pelo menos a maioria, passa assim em questões do dia a dia e até assim, como se diz, indagações sobre a morte, a vida, assim, questões filosóficas, assim. E o texto de hoje, o conto de hoje, Presépio, traz um pouquinho disso, da visão de uma moça, não revela muito a idade dela, mas suponho que seja uma moça nova, talvez uns 20 e alguns anos, em que ela se vê numa escolha difícil. Uma escolha difícil. Uma escolha difícil, uma escolha de Sofia. Mas... Isso aqui é bom. Então, o Carlos Drummond era poeta também, né? Sim, ele era poeta, cronista, contista e farmacêutico, algo que eu não sabia. Ele tava naquela Semana da Arte Moderna, não tava? Era um dos autores que fez parte desse movimento. O que eu sempre penso quando eu ouço o nome dele, que é uma coisa que ficou gravada na minha cabeça quando eu era criança, quando a gente viu na escola esse poema, foi tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. É dele? É dele? Eu não sabia que era dele. Olha aí, mais, como se diz? Anedotas. Mais anedotas, né? Mais influência do Carlos Drummond de Andrade, porque é um nome que eu escuto na literatura brasileira desde que eu era pequeno na escola. Assim, e escreveu pra caralho aqui. Sempre presente. Escreveu pra caralho. Ele escreveu muito aqui pelo artigo do Wikipédia dele, mais poesia ou crônica, né, que ele escreveu. Ele é mais cronista. E acho que, aparentemente, nenhum romance em si, ficou mais na poesia crônica, antologia e prosa. Porra! Tem uma baita de uma bibliografia aí, quase. Uma bagagem. Uma bagagem. Então... e já peço desculpas aos ouvintes antecipadamente por causa da minha voz, tô com rinite, então aperte os cintos aí nessa leitura. Então vamos ao conto? Vamos ao conto. Presépio. Das dores, assim se chamavam as moças daquele tempo, sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes da meia-noite, e se dedicasse ao segundo, não veria o namorado. É difícil ver namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado, ou, se foi, não chegou a esta nossa cidade, que é antes uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas, um cincerro tintila, é a tropa, e viúvas espiam de janelas, que se diriam jaulas. Das dores de suas numerosas obrigações, cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conservas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo. Não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe o que será capaz uma mulher? Quem pode vigiar sonhos dessa moça? Eles são confusos e perigosos, portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das dores nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das dores! As dálias já foram regadas hoje? Você viu das dores? Quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, das dores, meu bem, prega esse botão para sua mãezinha. Das dores multiplica-se. Corre, delibera e providencia 1000 coisas. Mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado de outra rua, em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das 1000 maneiras de amar, ó pais, a secreta é a mais ardilosa. Eis que ocorre na espécie.
Das dores sente-se livre em meio às tarefas, e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho. Alguma coisa mais do que resignação sustenta as donas de casa. Das dores sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora, e sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar. A noite caminha, lenta como costuma fazê-lo no interior, mas das dores é íntima do relógio grande da sala de jantar, que não perdoa. E mesmo no mais calmo do povoado, o tempo dá um salto repentino. Desafia o incauto. Agarra-me. Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio. Arte comunicada por uma tia já morta, e só das dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel no nascimento do menino. E ai do presépio que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual de armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham. E das dores prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena da direção. Jamais lhes será dado tocar, por exemplo, no menino Jesus e na Virgem e em São José. Nos pastores, sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolassem, e das dores passaria o dia inteiro compondo, sozinha, a paisagem de águas e pedras, relva, cães e pinheiros, que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho tem uma perna quebrada, que se poderia consertar, mas parece a das dores que, assim, mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos, bastante miúdos, não guardam proporção com os cameleiros que os tangem, mas não são presentes da tia morta, e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuramente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só, e não há limites para o humano. Das dores passa os dedos, com ternura, pelos camelinhos, sente neles a macieza da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada. Ô de casa! Amigas que vêm combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado, na sala em desordem. Esta visita come mais tempo. Matéria preciosa. Agarra-me! Agarra-me! Quando alguém dispõe apenas de uns poucos minutos para fazer algo de muito importante e que exige não somente largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora. Algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado. Se esse alguém é nervoso, sua vontade se concentra, numa excitação aguda, e o trabalho começa a surgir, perfeito, de circunstâncias adversas. Das dores não pertence a essa raça torturada e criadora. Figura no ramo também dedicado, mas impotente, dos fantasistas. Vão-se as amigas, para voltar 2 horas depois, e das dores, interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo, como também percebe esse rosto de bigode, e a cabeleira lustrosa e os olhos acesos, dissimulados nas ramagens do papel de parede, e um pouco por toda parte. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-as onde convém. Nada fará com que erre. Do passado, a tia repete sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide, está alterado, ou subtrai-se. Das dores não o saboreia por inteiro, ou nele se insinuou o prazer da missa. Ou o medo de que o primeiro, prolongando-se, viesse a impedir o segundo. Ou um sentimento de culpa, ao misturar o sagrado ao profano, dando, talvez, preferência a este último. No fundo da caminha de palha, suas mãos acariciavam o menino. Mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe, era um calor humano. Já sabeis de quem. Aqui desejaria, porque o mundo é cruel, e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo da narrativa, prover das dores com os muitos braços de que ela carece para cumprir com sua obrigação. Vestir-se violentamente, sair com as amigas, depressa, depressa, ir correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro já quase deserto e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim outra natureza, diferente da que lhe coube, e a pura placidez. Correi, sôfregos, correi ladeira acima, e chegais sempre ou muito tarde ou muito cedo, mas continuai a correr. A matar-vos, sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que, mesmo sensuais, se policiam. O dono desta noite, depois do menino, é o relógio. E este vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos.
Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora, como um prestidigitador furta um ovo. Mas, se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam, o ponteiro imobiliza-se, a vida parou rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para das dores, que assim lograria folga para localizar condignamente os 3 reis na estrada. Levantar os muros de Belém. Começa a fazê-lo e o tempo dispara de novo. Agarra-me, agarra-me. Nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, no estovamento dos irmãos, que querem se debruçar sobre o caminho de areia, antes que esta esteja espalhada. Na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer apesar das janelas escancaradas. Há uma previsão de malogro iminente. Portanto, este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os 2 deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus, e aquele cigarro. Quem botou? Ardendo na areia do presépio, e que Abelardo fumava na outra rua. É Natal, é Natal. Na casa ali das dores é Natal. É ou não é? Deixa Não, que ela disse que não teve Ó, Natal. é Cagou Natal, Natal. né? É Natal, mas Mas se, vamos ter- se realizou. Mas o presépio não ficou pronto a tempo. Heresia. Grande heresia. Então, o que aconteceu ali? Então, ela se distraiu pensando nele e não montou o presépio, foi isso? O que eu interpretei do final, porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu gosto muito da forma como o Carlos Drummond escreveu esse texto. Acho que ele tem umas passagens assim, muito peculiares na forma dele passar a mensagem para nós, né? De passar alguma informação. Eu acho que a forma de escrita dele é incrível nesse texto. Então, ao final, eu interpretei da seguinte forma: ela ficou perdida ali entre as duas uma obrigação, né, e uma era uma vontade, tanto que faz uma comparação com o divino e o profano, né, que seria a vontade de encontrar um namorado contra realizar a atividade incumbida a ela, por exemplo, pela tia, para cumprir o dever dela como mulher. Cumprir o dever, arrumar o presépio e tudo mais. Então, eu acho interessante que o texto todo faz esse delineamento, não, das dores, quer isso, vai aquilo, mas ela está fazendo o presépio, no fim das contas. Só que no final eu sinto que ela se perde e fica basicamente perdida num transe, assim, numa fantasia, né, que é onde as coisas se misturam. Porque é justamente o que o narrador fala, né, que ela é uma fantasista. O montar o presépio, ela confunde. Ela Isso. vê mais do namorado dela. Né? Porque Foi o que eu interpretei, porque o final eu admito que eu achei um pouquinho confuso, mas foi o que eu interpretei do final. Ela começa, ela fica tão perdida naquela passagem de tempo rápida do relógio, que inclusive tem até um trecho bem descritivo disso, né, dos ponteiros dos relógios, dos minutos que são mastigados, e que ela fica, não fica delirando, mas ela se perde, ela fica nervosíssima ali, e começa a misturar o que ela quer com o que a realidade, né, com o que ela quer, com o que está acontecendo, né? Mas o que é esse cigarro que aparece ali então no presépio? É uma boa pergunta, cara. Eu não sei dizer aquele se é um cigarro. Quem botou. De certa forma, talvez dê para interpretar que o Abelardo chegou na casa dela também, não sei, né? Porque o cigarro é mencionado só quando faz referência a ele fumar. Uhum. Em algum lugar disse que o Abelardo é o namorado mesmo? Então, isso também era uma coisa que eu ia me perguntar. Ela fala que a primeira vez que se referencia ao Abelardo é namorado, né, apenas. Isso. E deixa eu ver quando que é a primeira vez que menciona o nome Abelardo, né? É no fim do terceiro parágrafo. Sempre acha folga para pensar em Abelardo, né? Não. É mais antes, então. Achei que era só ali. Eu entendi que era, porque é o único personagem homem que é citado ali após namorado, né? E ela fica com esse negócio do agarra-me, né? Mas esse agarra-me é em relação ao tempo, né?
Eu Ou interpreto. não. Eu acho que é o Eu acho desejo. que eu acho que é ambíguo aí, serve pros dois. Ah, pode ser, é É o verdade. agarra-me, né? Abelardo, O primeiro agarra-me. agarra-me é em relação ao tempo. Sim, e aí, só É que daí verdade. depois vai ficando cada vez mais presente, né? O Sim. que deixa ambíguo o que tá de fato acontecendo. Se ela tá, como você falou que é descrito que ela é uma fantasista, se ela tá fantasiando estar com ele e esse agarra-me é uma invasão da fantasia dela no que ela tá fazendo, quanto serve pro tempo, né? Serve para a Sim. questão do tempo tá passando e ela não vai conseguir cumprir uma tarefa e a outra ela vai ficar desejando, né? Também tem. Acho que talvez esse final seja tipo a vontade dela tava tão forte ali que ela meio que materializou o cigarro do Abelardo ali. Porque ela tava o tempo todo pensando nele, e de repente, porque diz que o cigarro, diz que era especificamente esse. O cigarro que Abelardo fumava na outra rua, né? Porque ele mora ali na outra rua. É verdade. É. Hum, Aquela ideia do desejo ser tão forte que se torna realidade, mas É. É. Então, eu não acho que faz. pode ser mais uma. Como se diz? Não uma pista, mas uma representação do estilo do Carlos Drummond, que ele é um texto bem cotidiano, né? Ele é todo cotidiano esse texto. E no final tem uma pitada de mistério do tipo, eu não vou dizer que chega ao sobrenatural, porque eu não considero sobrenatural, mas é assim, um mistério que ninguém sabe o que aconteceu, né? Fantástico, É é uma meio. indagação que entra mais na cabeça fantasista da personagem do que do narrador, por exemplo, da narração do narrador. Se for para comparar com outro conto que a gente já trouxe aqui, ele dá uma sensação estilo A Caçada, esse final. Isso, é Uhum. Esse verdade. negócio de você materializar a fantasia, né? Claro que na Caçada é muito mais lúdico, muito mais fantasioso do que nesse. Esse é só um cigarro que Sim. aparece no meio do presépio das dores, né? Inclusive, falando na caçada, os contos que eu fui pesquisar para escolher um para o episódio de hoje, um deles era da Lídia Fagundes Telles. Uhum. Se chama, deixa eu ver aqui o nome. O Moço do Saxofone. Que eu não cheguei a ler, mas tinha. É uma lista basicamente de 10 contos que eu acabei chegando. Primeiramente, eu tinha procurado por contos políticos, porque eu queria trazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo, né? Mas eu tropecei nessa lista que eu achei bem interessante. Então, e tem vários autores que a gente já trouxe. Pera, Tem mas aqui Machado de Assis. a lista é o quê? Contos. O quê? Não, é uma lista randômica que eu achei na internet. Essa aqui eu tinha procurado por contos políticos e acabei tropeçando nessa depois. Esses contos não têm necessariamente uma ligação entre si. A lista é 10 contos brasileiros que você tem que conhecer. Curiosamente, você ter mencionado isso, a Lígia Fagundes Telles e o Carlos Drummond eram amigões. Eram bem amigos. Eu tava pesquisando aqui, ele fez até uma breve resenha daquele livro que o Tots trouxe antes do Baile Verde, né? Eles se encontravam muito em cafés, trocavam ideias. Eu Bem dizer. vou. Futuramente nós aí, ó, cara. Os cafés cibernéticos aqui. Eu vou ler aqui os autores e os seus devidos contos aqui, pra vocês verem a lista e pra você ver como tem autores que a gente já trouxe aqui. Que aqui são todos brasileiros, né? A Cartomante, de Machado de Assis, Negrinha, de Monteiro Lobato, Baleia, de Graciliano Ramos, Peru de Natal, de Mário de Andrade, Presépio, do Carlos Drummond, Feliz Aniversário, da Clarice Lispector, O Moço do Saxofone, da Lígia Fagundes Telles, A Nova Califórnia, do Lima Barreto, A Partida, de Osman Lins, e Sem Enfeite Nenhum, da Adélia Prado. Então tem acho que uns 6 ou 7 autores que a gente já trouxe aqui. O Nova Califórnia é muito bom, do Lima Barreto. Cara, eu li aqui tem um mini resuminho do que se trata cada conto. Cara, tem uns contos aqui muito brabo. Eu falei, puta, eu não vou ler isso aqui, não. O Negrinha eu não quis ler e o Baleia. Mas aqui o Monteiro Lobato eu escreveu um sei. conto chamado Negrinha, você já tem uma ideia do que esperar disso, né? Mas, ó, quem não gosta de contos tristes, eu não recomendo Baleia, tá? Só porque a premissa já é terrível. Então, Vamos deixar o link desse post aí sim, pro pessoal tá, na descrição do episódio. Sim. Isso aqui não é assunto pra cá, mas o Monteiro Lobato, eu nunca li nada dele, assim, mas
eu escuto, dadas as ressalvas, eu escuto muita gente falando que ele escreveu muita coisa boa, assim. E eu até fico curioso pra ver, porque eu sei que ele também, no podcast do Noites Gregas, que eu escuto, muitas vezes ele menciona o Monteiro Lobato, porque ele também escreveu coisas, tipo, colocando os personagens do sítio junto com a Sítio do mitologia Pica-Pau grega. Amarelo. Hum, Tem os 12 e na verdade foi assim que eu conheci bastante dos 12 Trabalhos de Hércules, por exemplo, porque tem toda uma história do Sítio do Pica-Pau Amarelo que reencenando os 12 Trabalhos de Hércules. Eu não sei Uhum. se É daquela época se que seria passava reencenando na a Globo? palavra. Hum. Não, eu li no livro mesmo. Tem o livro dos Ah, 12 Trabalhos de Hércules do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas é tipo, eles meio que eles vivenciam Hércules fazendo os 12 trabalhos, entendeu? Não lembro qual que era a justificativa, mas tinha o Minotauro, e ele reambientava com os personagens do sítio envolvidos nessa trama que era da mitologia grega. entendeu. Mas voltando aqui, uma coisa curiosa desse conto do Carlos Drummond, e uma palavra que até o João citou, que faltou no nosso desafio bíblico, profano. Hum, Faltou profanar no nosso desafio bíblico. faltou? Eu acho Faltou que tava. profanar de forma explícita, Ah, tá, com o uso com o uso do Ah, termo ok. profano. entendeu. Que quando eu li, eu pensei, nossa, cara, esse termo é muito bom, essa palavra, ela é Ela é muito, impactante, né, cara? Ela tem sim, o ela é próprio impactante. peso. E agora falando do conto em si, ele tange em vários micro temas, né? Ele fala de feminismo no começo, Trabalho dizendo assim, invisível, né? Muito esse. trabalho invisível, mas ele fala do feminismo, tipo, se uma mulher não trabalhar, o que que vai ser dela? Que terrores ela poderá pensar, meu Deus? Na verdade, É, eu diria que isso chega até ao machismo, porque eles falam que não, a mulher ela tem que fazer, cuidar das coisas da casa, tem um ponto tangencial entre os dois lados não, aí, mas Mas eu, a eles querem, justificativa dele é sarcástica, tipo, ele usa do ele quer sarcasmo, né? justificar o trabalho pra mulher, tipo, não atingir o seu potencial, vamos dizer assim, não Isso, incluir ela exatamente. em atividades pra ela ficar ali. É, exato. aí, até eu li esse conto com a minha namorada, ela falou que o nome da personagem fazia muito jus ao que estava sendo descrito, né? Ao das dores, Uhum, né? Sim. Ah, também inclusive Fazia ia muito. ser Ela um falou que foi adendo meu, uma. que eu gostei muito do nome que deram pra ela. Fez muito jus à questão da função da mulher trabalhadora quanto ao que está acontecendo com ela, né? E ele ainda Uhum. diz que todas as mulheres nessa época se chamavam assim, né? Uhum, exatamente. Mas E. Pode falar, Thales. eu diria que é uma. Eu acho que também é uma alusão a esse tipo de. Quando ele cita aqui esse comportamento de não deixar as mulheres fazerem. Na verdade, é ocupar as mulheres com trabalhos manuais de casa, né? Uhum. E não com um trabalho criativo, no caso, né? E é tipo, Uhum. literalmente deixar as mulheres trancadas em casa, protegidas, né? Como Ali sua só dizia propriedade. que elas saíam pra ir em festas, né, quando era tipo algum aniversário, ou ir à missa, né. Então, Exato. E é muito peculiar como que. Por que essa tarefa é das dores? É porque a tia ensinou ela a fazer isso. Então, mais ninguém pode fazer a não ser ela. Ela tem essa incumbência não é nem só ensinou, né, hereditária, né? é o incumbiu. E aí, tipo, eu acho engraçado como ele cita que a questão do presépio, o presépio que não aceita mudanças, porque tem que ser o presépio que a tia ensinou ela a montar, né? A Sim, única coisa que ela deixa outras pessoas interferir seriam as em peças dele. detalhes que não interferem no Menino Jesus, os Três Reis Magos e tal, né? Mas curioso essa ideia de, tipo, eu gosto que daí ele depois trata do tema do tempo, né? Uhum. Que ele faz uma alusão de, tipo, quando a gente não pensa, a gente consegue até parar o tempo se a gente quiser, né? Ao Quando você contrário é, das dores. fala que se você se deixa, como é que se diz? Se deixa levar pelas suas atividades, né, o relógio come o tempo, Uhum. né, come os minutos. Agora, se você estiver encarando o relógio, o tempo congela. Você consegue parar. Eu achei muito interessante essa analogia que ele faz. Uhum. E como ele trata, é claro que eu acho que talvez coubesse até colocar mais empecilhos ao longo, que o maior empecilho é a cabeça dela pensando, né, no namorado, né? Sim. Que tira ela da tarefa o tempo inteiro, mas ele coloca empecilhos reais, né? Ela recebe visita das amigas, e daí nisso se comeu mais tempo, que era as amigas combinando que hora que iam pra igreja.
É uma coisa bem de era não tecnológica, né, cara? Tipo, vamos na Sim. casa da fulana combinar que hora a gente vai e tal, pá. Uhum. E eu gosto da descrição que ele dá sobre a questão do ir à igreja, que é quando começa a ficar um pouco mais fantasioso, ele usa uma frase que eu achei muito, muito genial, que tipo, ou ia chegar cedo demais, ou ia chegar atrasado demais, nunca ia Sim, chegar na hora hora certa, né? certa, isso foi. Eu gostei muito dessa noção. Uma excelente descrição, mas eu fiquei bem triste nessa parte, assim. Tipo, não importa o que ela fizesse, não importa o que ela tentasse, ela não ia conseguir ver o Abelardo. É, exatamente. E isso angustia, deixa ela angustiada e É. causa o caos do presépio não Eu construído. acho que angústia é o sentimento que mais se tem nesse texto, né? Tipo, apesar de não ser usada a palavra angústia, mas a sensação dela é certamente angustiante, porque ela tá, assim, presa nas obrigações e no que ela quer, né? E como diz o texto, foi o primeiro, não sei se disse que foi o primeiro, mas foi um Natal em que ela não se programou antes. É. Aconteceu e ela tá ali, nessa enxurrada de coisas pra fazer. E o que vocês acham dessa questão do presépio, particularmente, assim, trazendo até um pouco para a vida real? Se isso se perdeu um pouco até Cara, na. eu não prestei mais atenção nos últimos, sei lá, 2, 3 natais aqui, Uhum, mas antigamente era algo bem característico na minha uhum, família, na grande família, né, tipo, da minha avó e tudo mais. Quando a gente ia no... Esse ano ainda vai ter, né? Vamos ver como é que vai ser, mas a reunião familiar de Natal sempre teve o presépio montadinho, assim, tipo, na lareira e tal, pá. Sempre teve uhum. essa representação, pra mim, pelo menos. Na minha família, não. Eu tava tentando lembrar se na casa da minha avó tinha isso, mas dos meus pais, certamente não. E aqui em casa também tinha. Assim, a gente montava aqui e descia pra minha avó e lá tem o deles, né? O presépio deles. Uhum. Daí compete para ver qual que é o presépio mais bem montado. Não, isso aí é coisa de vizinhança americana, tá? Qual é o presépio com as melhores action figures de Jesus. Podia. Falando Certeza que se estivesse na minha casa eu ia tentar enfiar uma tartaruga ninja ou alguma coisa assim no meio. Isso me lembra uma notícia que era uma mulher que rezava por um santo todo dia e era uma action figure do Senhor dos Anéis. Era o Elrond, eu não lembro o nome. Era um elfo e a mulher Eu rezava todo acho, dia. eu acho que eu vi isso, cara, eu vi isso. Mas tem alguns anos já assim, né? Sim, mulher reza para action figure do Senhor dos Anéis. Para boneco do Senhor dos Anéis. É o Elrond, aham. Que a senhora rezava todo dia pra ele. Mas, na minha família, minha família até monta presépio, mas não é uma cultura assim obrigatória, eles montam mais até nos Não últimos teve, anos, né? não teve uma tia que incumbiu ninguém, então aí. Não, não teve nenhuma tia que cobriu ninguém, né? Mas eu acho curioso, eu acho esse negócio de montar o presépio, essa preocupação, assim, é algo bem característico de época, assim, bem. Porque o Natal foi se tornando cada vez mais sobre os presentes, vamos falar bem Sim, a verdade, sim, né? Uhum. claro. Sobre o Papai Noel da Coca-Cola e Sobre por aí vai. essas questões birutas que vem surgindo, né, cara? Então se perdeu até um pouco desse cristianismo ao redor do Natal, ironicamente, por se tratar do nascimento de Cristo, virou algo muito mais relacionado ao presentear, reunir a Olha, família e tudo mais. eu como pessoa não religiosa, eu sempre encarei o Natal assim como trazendo um pouco da época de escola, né, assim, o período de férias e tal. Então, como o Uhum. Natal é muito próximo do Ano Novo e sempre tem aquela festança e tudo mais, e pá, Renovar as energias. eu sempre encarei assim como uma época mais de festa e tal, não levando pro lado religioso. A minha Uhum. família sempre faz e tal, e eu participo, né, mas não é assim o que eu comemoro. E apesar de ser algo totalmente artificial, que eu sei que não tem nada a ver, mas tipo, essa virada de ano, assim, tipo, eu gosto da vibe que isso traz, sabe? Tipo, dia do ano novo e tal. Apesar de, tipo, não, o pessoal com como é que é? New Year Resolution e tal, do que novo vou fazer tudo diferente, pá, e tal. E acaba sendo, aspas, a mesma coisa, mas eu gosto da vibe que essa era traz, pelo menos, sabe? Eu quero ver como que vai ser o Natal desse ano. Pois é, esse Natal vai ter alguns fogos que eu não sei se serão de artifício, né, cara? Então vamos ver. Muito que bem. Alguém tem mais algo a acrescentar sobre o conto de Carlos Drummond? Só sobre o presépio ainda eu acho que é um pouco. Acho que ele nesse texto é um pouco a simbologia da tradição Sim, com certeza. da igreja, da religião e de como isso também faz parte do aprisionamento das mulheres, né? Uhum. Sim.
Arrumar a casa. Você pode tratar ma- como arrumar a casa, né? Manter a tradição, né? Tipo, aquilo que vocês estavam falando de que a tia dela que passou pra ela e só ela mexe, né? Uhum. E é tipo as tradições que vão tentando se perpetuar pra manter o status quo, né? O ideal. E a auto... Pode falar. Logo ali no começo, por exemplo, quando ele fala das viúvas na rua, né? E as viúvas espiam de janelas que se diriam jaulas, né? Então é tipo isso, todas as mulheres estão em casa Eu enjauladas. gosto que esse trecho espelha a relação das dores com as outras mulheres, né? Que todas são prisioneiras de casa. E a ideia também de autoaprisionamento, né? Quando ela cita que outras pessoas tentam montar o presépio, ela cita que mais atrapalham ela do que ajudam, né? Porque ela tá tão fissurada em fazer exatamente aquilo que a tia ensinou, que para ela qualquer ajuda externa é um estorvo, é um conveniente, né? Tipo, a tarefa dela e ninguém se intromete, né? Exatamente. Nem os pais, né, cara? Nem a mãe dela, achei isso Uhum. igual. É isso aí, de tia pra tia agora vai ser essa tradição. A maluquice do caralho. Muito que bom. Temos então um conto? Abemos conto. Vemos. Então, esse foi o Clube do Conto do modernista Carlos Drummond de Andrade. Em breve teremos um Clube do Conto internacional, né, Tó? Sim, teremos. No momento dessa gravação, estamos com a enquete rodando para ver qual país ex-comunista vai ser o próximo Clube do Conto. Muito que bom, então. Que bom. Voltamos então no próximo Clube do Conto com um país internacional. Uhum. E se você, ouvinte, tem algum comentário País sobre internacional. país internacional, foi de poder. Se você, ouvinte, tem algum comentário a fazer sobre esse ou outro conto de Carlos Drummond de Andrade, mande para o e-mail sindicatosescritores@gmail.com ou deixe comentários em nosso Instagram, Twitter, Sindicatos Escritores, ou até no nosso canal do YouTube, Sindicatos Escritores. E agora a Saga gostaria de tomar a palavra para deixar uma despedida aí. Obrigado, Saga. Quer só aparecer pra deixar mais bonito o episódio. O episódio. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.